Olá, abençoados de Deus, graça e paz. Bem-vindos sejam todos a esse canal Haroldo Lira, graça e paz a todos. Eu rogo a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Bem-vindos sejam todos. Sempre pedindo aí, se possível, se inscreva no canal, dá o like. Compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas, para tirar os nossos irmãos em Cristo dessa maldita religião chamada de religião evangélica e outras religiões católica, espírita, seja qualquer uma delas, que infelizmente a religião ela quer aproximar o homem de Deus e separa as pessoas de Deus e faz com que as pessoas não tenham entendimento da Bíblia e que vivem aí como escravo, servindo a igreja, servindo a empresa que se chama de igreja, e que os seus líderes não pregam absolutamente nada com relação às coisas de Deus, e que faz com que as pessoas sejam escravos da religião. Então, meu amado, nós estamos aqui para passar mais uma mensagem aqui com a mente de Cristo, com a mente do nosso Deus vivo, do nosso Deus o Cristo ressuscitado, e que nós estamos trazendo uma mensagem aqui, lendo a Bíblia e explicando que infelizmente a religião não faz. A religião usa a Bíblia somente para te roubar e para te tornar escravo das sinagogas chamada de igreja, que na verdade é empresa e que mantém um sistema religioso aí que são doutrinas de homem e que se tornaram poderosos. E que infelizmente, meu amado, você, para poder entender a Bíblia, você tem que deixar de ser religioso. Porque, infelizmente, a religião, ela te ensina a crer naquilo que o cão guloso, o padre e o pastor prega para tu, e não o que está escrito na Bíblia. Então, olha, eu tenho uma mensagem para vocês aqui, vou ler aqui, da qual tem como tema, né, o fim dos tempos. E que, infelizmente, a religião fizeram nós crermos que esse final dos tempos é o que? É guerra, é um líder mundial, é o anjo que caiu do céu, que vai lutar com Deus e que vai fazer a estrela cair, a lua vai cair, o sol vai escurecer, o mundo vai se acabar o céu, vai se acabar a terra. E, meu amado, tudo isso daí, né? Tudo isso aí é um engano, uma mentira. Nada disso daí existe. Eclesiastes 1:4, geração vai e geração vem, porém a terra permanece para sempre, macho. Como é que esses religiosos, para te amedrontar, né, para te fazer medo, diz que o mundo vai se acabar, macho? Diz que o mundo vai se acabar. O mundo não se acaba, meu amado. O mundo nunca que vai se acabar. Vocês acham que Deus criou o céu, criou a terra, criou as estrelas, criou tudo isso que os teus olhos veem, para depois ele vai tocar fogo, ele vai acabar, como esses mentirosos, esses enganadores falam, macho. Então, olha, o fim dos tempos, o fim do mundo, do qual a Bíblia fala, não é o mundo cósmico, macho. Não é o mundo cósmico, não é o mundo de todas as nações.
o final dos tempos de que fala a Bíblia, né? Está se falando do fim daquela geração, macho. O fim daquele tempo em que Jesus de Nazaré estava vivendo. O fim do século da primeira era cristã. Está se referindo ao fim do mundo aion, período de tempo, período da lei, período da primeira aliança, meu amado. Isso aqui é o final dos tempos. Então, olha, esquece a tua religião pelos momentos que eu vou te levar ao verdadeiro entendimento da palavra de Deus, lendo e explicando e mostrando aqui na Bíblia e lembrando para vocês religiosos, né? Vocês evangélicos, vocês católicos, todos vocês religiosos, isso aqui, né? Não é um livro de Ana Maria Braga, não, mas isso daqui é a Bíblia que eu estou lendo. Só que eu estou lendo com entendimento, macho, estou passando para vocês. Eu estou lendo com a mente de Cristo, macho. Esse entendimento aqui não é meu. Esse entendimento é do Espírito Santo que habita em mim. Que habita em todos os eleitos de Deus. Que é pela fé, macho. Esse teu mentiroso, né? Esse enganador, ele te ensinou o quê? A tu aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus, macho. Ninguém aceita Jesus. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, macho. O que Deus escolheu foi os espíritos. Deus não tem nada a ver com a tua carne, macho. Deus não é teu pai. Deus é pai dos espíritos. Se tu é um eleito de Deus, o Espírito de Deus habita no teu espírito, macho. Eu já preguei para vocês isso. Então, olha, levando ao entendimento aqui, né, da palavra de Deus, eu vou começar a ler e explicar para vocês aqui, provando para vocês que esse teu pastor te engana, né? Esses padres, esses bispos, todos esses enganadores aí que inventaram religião para prender as pessoas dentro do Arapuca, eu vou provar aqui que eles são mentirosos, macho. Que esses doutores em teologia, a gente reduz eles a pó, reduz eles a nada, porque eles não sabem de nada. E que aqui está falando, né, o final dos tempos, do qual se refere esses textos do qual eu vou ler e vou explicar para vocês, se refere ao período de tempo do mundo daquela geração, daquele século, daquele tempo em que Jesus de Nazaré viveu e que os profetas viveram, em que Moisés e os profetas inteiros viveram, ou seja, a antiga aliança, macho. É o mundo Aion, a terra habitada, ou seja, Jerusalém e as cidades circunvizinhas. E as nações da época que existia. É isso que se refere. Não é que o mundo vai se acabar, como esse teu cão guloso enganador prega, dizendo que as estrelas vai cair, que o sol vai cair, que não vai dar, vai escurecer. Meu amado, isso é linguagem de figura, macho. Cair as estrelas significa cair os poderosos, macho, da época, o governo. É isso, estrela é governo. E que caiu Babilônia, caiu um monte de governo. Não tem nada a ver com o que esse cão guloso aí prega para vocês. Então, meu amado, olha, dando início aqui, né, mostrando para vocês, explicando, esclarecendo o que é o final dos tempos, do qual Jesus de Nazaré pregou aqui em Mateus, a partir do 24:1, olha. Eu vou ler para vocês e vou explicar
Mateus 24:1, eu vou ler até o 11, tá? Presta atenção, esquece o teu pastor, esquece o teu padre, esquece o teu macumbeiro e esquece a tua religião, macho, senão tu não vai entender a Bíblia. Vocês, o que faz com que o Filho de Deus não entenda a palavra de Deus é o religioso, macho. É o religioso. As igrejas como parede, macho. Igreja é você. E esquece esse teu cão guloso, que ele não sabe nada. Ele só prega para te enganar, macho. Para te amedrontar. O crente tem medo até da sombra dele, macho. O evangélico. Então, olha, para vocês reinar em vida e em perfeita vitória, tendo entendimento da Bíblia, sabendo quem tu é, da onde é que tu veio, para onde é que tu vai, macho. E tu viver em paz. Não é essa loucura dessa macumba chamada de evangélico, macho. Que só fala do diabo, do Satanás, que não é o diabo da Bíblia, não é o Satanás da Bíblia. É o diabo que eles criaram, que é um ser espiritual, que ele te ameaça, que se tu não der dinheiro, esse ser espiritual vai entrar em tu, macho. E vai fazer uma desgraça em tu. E aí, macho, tu dá tudo, macho. Tu dá tudo. Então, olha, Mateus 24:1. Tendo Jesus saído do templo, vou explicar bem direitinho, não é só ler, macho. Não adianta você ler a Bíblia sem entendimento, que é o que esse cão guloso faz. Ele desvirtua a Bíblia, ele lê, aí ele cria uma doutrina de homens, para quê? Para te ameaçar, macho. Para te ameaçar, para te roubar, para te assaltar, para te fazer escravo. Escravo de quem? Da empresa deles, macho. Que eles chamam de igreja. Que de igreja aí não tem nada. Não tem nada. Então, olha, Mateus 24:1. Tendo Jesus saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Então, macho, olha, vai raciocinando aí junto comigo, macho. Jesus, ele estava saindo lá do templo, né? E chegaram os discípulos dele. Não foi o teu pastor, macho, não foi eu. Não foi o gentio. Tudo isso daqui, né? A antiga aliança é somente para os judeus, macho. É somente para uma nação, a nação de Israel. Não é para nós, não é para o gentio. Por quê? Porque os gentios não entraram na primeira aliança, macho. Nós não somos de Jesus de Nazaré. Nós somos de Deus mesmo. Nós somos do Deus espiritual. Nós somos do Deus do qual já tinha acabado a manifestação. Ou seja, depois do ano 70. Ou tu tem mais de 2000 anos, macho? Ou vocês têm mais de 2000 anos? Tu tem, pastor, mais de 2000 anos? Cabeça seca? Tu tem 2000 anos? Tu, mentiroso, chapéu grande? Tu tem? E tu, deputado, mala sem alça? Tu tem mais de 2000 anos? Não tem, macho. Não tem. Então isso aqui não tem nada a ver com nós, macho. Isso daqui é somente para a nação de Israel e para as pessoas das quais viveram a geração de Jesus de Nazaré, macho. Somente. Não tem nada a ver comigo e nem contigo. E Lira, por que tu tá lendo? Para que tu tá explicando? Para o teu entendimento, macho. Para te salvar. Te salvar de quê? Te salvar da mão do teu ladrão, macho. Para te salvar desse ladrão chamado pastor, que pega isso daqui e diz que o mundo vai se acabar, macho. E aplica isso daqui em tu, e tu morrendo de medo, e tu morre, macho, como escravo. Como já morreu várias gerações minhas, macho. E de vocês também. Então, olha, Mateus 24:1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos,
para lhe mostrar a construção do templo. Olha, como se Deus não soubesse. Macho, toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia já se cumpriu. E tudo que aconteceu aqui na Bíblia, através desses livros, que isso daqui é uma coleção de livros, é as manifestações da obra de Deus, da qual ele consumou em 7 dias, macho. Que esse teu ladrão chamado pastor, junto com esses outros desgraçados aí da religião, da qual eles criaram, ele te chama para fazer a obra de papai, macho. Qual é a obra de papai, canguloso, que tu vai fazer se a obra dele ele fez em 7 dias, macho? Ele fez em 6 dias e descansou no 7º. Qual é a obra dele que tu vai fazer, seu enganador mentiroso? Meu amado, então aqui, olha, Jesus estava saindo lá do templo e os discípulos dele chamaram ele para mostrar a construção do templo. 2. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Tudo isto o que, macho? Está se referindo o quê? A construção do templo. Então, Jesus de Nazaré disse que era Deus mesmo, tá? Não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não, macho. É uma manifestação de cada vez. Ele se manifestou primeiro como Espírito para Israel. Depois, ele se manifestou como Filho para Israel. E depois ele voltou a ser o que ele sempre foi, aquele Espírito que pairava sobre o vazio das águas, e para sempre. E mora onde Deus? Mora onde, Lira? Onde é que Deus mora? Mora em tu, macho. Mora em mim, pela fé. Não é para tu ter igreja dizendo que tu vai para o templo de Deus. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Mentira, macho. Mentira. É mentira, sabe por quê? Porque Deus ele não habita em santuário feito por mão de homem, macho. E ele habita onde? Ele habita em nós, macho. Ele habita nos seus eleitos. Ele mora em nós, macho. Nós somos a morada de Deus. Ele passa 24 horas, macho, dentro de nós. Não sai um minuto, macho. Deixa de ser bobo. Então, como é que tu vai na onda desse teu canguloso, desse teu mentiroso, desse teu desgraçado que criou as empresas dele aí e manda tu esperar Jesus voltar, macho? Se ele já anda 24 horas dentro de tu, macho. Acorda, cara. Deixa de servir aos homens. Cria vergonha na cara, macho. Vem servir a Deus somente em espírito e verdade, macho. Lira, qual é o lugar certo de eu servir a Deus? É na macumba do meu pastor? É na empresa do meu pastor? Do pastor presidente? Não, macho. É no teu espírito, macho. Adorar a Deus é no teu espírito somente. Somente. Acorda. Tira a água gelada dessa tua mente, macho, e passa a entender. Passa a entender. Sabe quando é que tu vai entender? Quando você deixar de ir para a igreja. Quando você se esvaziar de uma vez por toda essas igrejas do mundo inteiro, macho, e se reunir como igreja, na tua casa, no meio da rua, em qualquer lugar, desde que tu adore a Deus, somente em espírito, em verdade, não chamando ele de mentiroso e crendo que ele já fez todas as coisas, macho. Não é esse Deus que esse teu ladrão te apresenta que não fez nada, macho, e que é escravo dele. Só vai fazer se ele orar. Esse não é o nosso Deus, macho. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele já fez todas as coisas. E nós vivemos por fé. Somente. Não tem canguloso no meio. Não tem ladrão, não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem nada. Tem Cristo. Somente. Somente Ele. Então, meu amado, Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que
não ficará aqui pedra sobre pedra, para que pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, macho, aqui Jesus de Nazaré, né, estava no início ainda do ministério dele aqui, e ele já estava profetizando, já estava dizendo que o templo lá em Jerusalém não ia ficar nada, não ia ficar. Para quê, Lira? Que ele ia derrubar o templo, porque ia acabar a manifestação dele como carne, como filho, e ele ia voltar a ser espírito. E ia morar onde? Aonde é que ele ia morar? Se o templo lá em Jerusalém, que era a casa de Deus, ia ser derrubado. E nós, macho? Ele ia morar em nós. Por isso que ele disse para os discípulos dele lá, na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas como? Nós, macho. Nós somos a morada. Nós somos a morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu lhes teria dito. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso, macho. O templo lá em Jerusalém caiu, né? Para que nós passássemos a ser a casa de Deus, macho. O templo de Deus. E vocês, evangélicos, o que vocês fazem? Vocês dizem que tudo isso é mentira e que vocês não são a casa de Deus. E o que é a casa de Deus, Lira? A macumba do pastor de vocês, macho. A empresa do pastor de vocês, que vocês chamam de santuário de Deus. Santuário de Deus é tu, abestado. Acorda! Então, olha, Mateus 24:3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. De novo, ó. Você está vendo que aqui é um diálogo, né? É uma conversa entre quem? Entre Jesus de Nazaré e os discípulos dele, macho. Só. Não está falando com o teu ladrão, macho. Não está falando comigo. Não está falando contigo. Não está falando com o brasileiro. É com judeus, macho. Só com judeus. Isso daqui já tem mais de 2000 anos, macho. Isso daqui eu estou pregando para te explicar o que foi, macho. O que foi, para que foi. Não é como esse ladrão faz, que ele lê isso aqui e aplique tu, macho. Aplique tu para quê? Para te fazer medo. Para te fazer medo, macho. E se tu não estiver dentro da arapuca dele, o que vai acontecer? Jesus vai voltar e tu vai ficar. É o que esse ladrão fala. Então, olha, Mateus 24:3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe perguntaram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, macho. Que esse teu desgraçado aí, né, pega isso daqui e bota tudo pro futuro. Mas como é o doutor em teologia, professor da escola dominical, como é que isso daqui pode botar para o futuro, se o discípulo está perguntando para ele aqui, quando é que seria, qual seria o sinal, qual seria o sinal que haveria para a vinda dele, macho? Dele quem? Jesus de Nazaré, o filho do homem, macho. Não é o Cristo ressuscitado. Não é o Deus da segunda aliança, do qual nós, os brasileiros, fomos incluídos. Então, nós não somos desse Jesus de Nazaré. Ele não ficou de voltar para nós, mas ficou de voltar para quem? Para o discípulo. Ficou de voltar para Jerusalém, para eles. E nós? Nós somos do Cristo ressuscitado, macho. Nós somos do Cristo do qual acabou a manifestação. Ou seja, nós já nascemos com tudo pronto só para viver por fé, macho. Que esse teu cão guloso aí te ensina a tu viver por macumba. Viver por macumba e por dar dinheiro a esse ladrão, dizendo que é para Deus. E vocês creem nisso e dá. Então, olha, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação
Do século, macho. É do século, o século daquela geração. O século da qual eles lá estavam vivendo. Não é no plural, os séculos vindouros. Não é pro século de hoje, macho. Já está com 20 séculos, macho, já. Então, olha, ele está perguntando aqui quando que seria, né? Quando que se sucederia essas coisas. Essas coisas o quê? A queda do templo, macho. A destruição do templo. E a volta deles. O assunto aqui é esse, macho. Esse é o assunto. Então, no 4 ele responde, ó. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, macho, tu vê, né, que isso daqui na primeira era cristã, no primeiro século da era cristã, ou seja, há 2000 anos, ele, o Deus do mundo, já estava dizendo que muito enganariam e diriam que, dizendo Deus, que esse teu cão guloso faz o que hoje? A mesma coisa, macho. Faz a mesma coisa. Engana tu, enganou eu, engana todas as nações do mundo que não tem Deus. E muitos deles, eles não querem ser Deus. Eles se acham o próprio Deus. Então, aqui nessa geração, isso daqui já acontecia. E hoje, vocês pegaram a verdade de Deus e transformaram em mentira, macho. E trocaram o Deus incorruptível, o Deus santo, pelo o homem corruptível, pelo ladrão. Foi isso que vocês fizeram. Então, olha, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A muitos, tá? Tu não me engana mais, enganador. Ladrão desgraçado, você não me engana mais. Você está enganando a muitos e não a todos. Os pregadores da graça de Deus, né? Levantado por Deus, estão pregando aí a verdade de Deus, e os verdadeiros eleitos de Deus, aqueles que foram escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, que são os espíritos, e que estão aqui nessa terra como embaixador de Cristo, numa participação comum de carne e sangue, né? Todos eles vão entender, macho, e vão reduzir vocês a nada. Então, olha, no 6, ó, e certamente ouvireis falar de guerra. Ó. Quando, Lira? Ele está falando isso aqui para quando? Para aquele século, macho. Para aquele século que esse desgraçado aí bota tudo pro futuro. Quando tem uma guerra bem aqui no Paraguai, tá vendo aí, ó? É o fim do mundo. É o fim dos tempos. Não é o fim dos tempos do mundo cósmico, cão guloso. Aqui se refere do mundo Aion, que tu não sabe nem o que é isso. É o período de tempo. É o período de tempo daquela geração, daquele século, que já chegou ao fim. Então, olha, e certamente ouvirão falar de guerra. Isso aqui é os acontecimentos do qual tinha que acontecer antes da volta dele, do Filho do Homem. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O fim de quê? O fim daquela geração, macho. O fim daquele mundo Aion. O fim da lei de Moisés, macho. O fim da primeira aliança. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, ó, o reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso daqui, esse acontecimento aqui, era para onde, Lira? Só para Israel, macho. Somente para Israel. E quem são os reinos? Os reinos lá circunvizinham, macho. As nações circunvizinhas. As nações, o Império Romano, Roma. Simplesmente, macho.
E que, olha, por quanto se levantará nação contra nação. Para o cumprimento dessa profecia aqui de Mateus 24, 34, né? Deus, ele usou a espada do general Tito, os romanos, para quê? Para destruir lá Israel, macho. Para juízo, para vingança contra eles. Então, olha, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Esses enganadores, esses doutores, trazem isso aqui tudo para hoje, macho. E bota para o futuro, que é um futuro incerto para te roubar para sempre, macho. Para te enganar para sempre. E que tudo isso já aconteceu e foi somente para Israel, macho. Só para Israel. Então, no 8 ele diz, porém tudo isto, é o princípio das dores. Só o começo. Começo de quê, Lira? Da grande tribulação, macho. Da invasão do Império Romano. Israel seria sitiada. Sitiado como? Invadida. Invadido pelo Império Romano e destruída. Para quê? Para juízo, para vingança contra Israel, na volta do Filho do Homem, Jesus de Nazaré. Aí aqui no 9 ele diz, então sereis atribulados, falando com ele, macho. Quem seria atribulado? Está se referindo aos discípulos, aos judeus. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muito hão de escandalizar, que você diz que, tá vendo aí, Jesus está voltando. Jesus está voltando, tá vendo aí, pai matando filho, filho matando. Isso para hoje, macho. Isso aí, filho matar pai, pai matar filho. Tudo que o homem semear, ele vai colher, macho. Se as pessoas do mundo inteiro só semeia na carne coisa ruim, macho, como é que tu quer colher coisa boa, macho? Como é que tu quer colher coisa boa, macho? Vocês, pastor, vocês religiosos, vocês usam a palavra de Deus para roubar. Como é que vocês querem colher coisa boa se vocês só colhem coisa, só planta coisa ruim, macho? Não só vocês, mas esses escravos de vocês aí, dando ouvido a vocês, macho. Só planta coisa ruim. Então, vai colher o quê? Só coisa ruim, macho. As pessoas do mundo inteiro se reúnem, né? Nessas empresas, desses empresários chamados pastor, padre, bispo. Pra quê? Papa. Pra chamar Deus de mentiroso, macho. Dizer que a Maria é uma virgem, que a Maria, o cara viu a Maria chorando, pegou a Maria, que é uma defunta, transformou em várias Nossa Senhora, para vender imagem, para tu crer numa imagem, para tu ser idólatra. Meu amado, o homem está ordenado a morrer somente uma vez, macho. Como é que Maria vai na frente e pisa na cabeça da serpente, se a Maria já está com mais de 2000 anos que morreu, macho? Como é que a Maria vai pisar na cabeça de quem se ela é defunta, macho? Acorda! E esse padre aí, né? Isso é um enganador, macho. E que usa a palavra de Deus, né? Para criar música. Para quê? Para vender CD e ganhar dinheiro em nome de Deus, macho. É isso. Meu amado, Deus não divide a glória dele com ninguém, macho. É só tu e Deus. É só você e Deus, macho. Ninguém ressuscitou. Nem Maria, nem Zacarias, nem Isaías, e nem Jeremias, nem os discípulos. Ninguém ressuscitou, macho. Só ele, que você diz que é mentira. Você é religioso. Então, meu amado, olha, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Olha,
Isso aqui está falando do teu ladrão, macho. Está falando dos teus pastores. Está falando dos teus bispos. Está falando dos padres, dos papas. Falsos profetas, macho. Falsos pastores. Usam a palavra de Deus para roubar, para assaltar e se tornaram poderosos, macho. Tu imagina como esses homens são poderosos, macho. Ele não domina somente a religião, não domina somente os escravos da religião. Eles dominam também a política, macho, usando vocês. Então, olha, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, macho, olha, isso daqui já acontecia lá, macho, há 2000 anos atrás. E que hoje acontece a mesma coisa. Só que todos esses cangulosos aqui, né? Assim como o filho da perdição, ele veio para matar, né? Ele veio para assaltar, ele veio para tomar a carteira de uma pessoa que está indo para o trabalho, né? Esse é o filho da perdição, macho. É o cara que mata uma pessoa e o repórter chega e diz: rapaz, tu não se arrepende não? Não, eu mataria de novo. Então, esses são os filhos da perdição que são usados para isso. E esses pastores, esses padres e esses papas são usados para quê? São os filhos da perdição também, macho. Que são usados para quê? Para roubar vocês. Para usar o nome de Deus e ganhar dinheiro. E o assaltante, ele ganha com a pistola, macho. Ele ganha dinheiro com a pistola, com a 765. E o teu cão guloso, só com a Bíblia, macho. Só com a Bíblia. E vocês ainda não entenderam isso. E Lira, o que eu tenho que fazer? Sair da tua igreja, macho. Sair da empresa desse teu desgraçado aí. Pra tu ver que ele vai ter que trabalhar, macho. Ele vai ter que trabalhar. E ele não trabalha por quê? Porque vocês sustentam, macho. Vocês sustentam usando o nome de Deus também. Então, macho, olha, Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Então, aparecerá. Então, depois de todos esses acontecimentos aqui, né? Do qual eu já falei para vocês, ele diz aqui no 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra. Qual é a terra, macho, que se refere? Jerusalém, macho. Israel. Não é a terra que esse teu ladrão aí diz que é a terra inteira e bota para hoje. Para o futuro. Então, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem, macho? Quem foi o Filho do Homem? Jesus de Nazaré, macho. E Jesus de Nazaré veio para quem? Foi a manifestação para quem? Para Israel, macho. Tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Por que que aqui, né, ele está dizendo que o Filho do Homem viria sobre as nuvens? Porque, meu amado, para os judeus, vir sobre as nuvens significa juízo, macho. Significa Deus vir como juízo. Para quem? Para eles, do qual já foi prometido. Então, isso é uma linguagem de figura somente para eles, para os judeus. Vim sobre as nuvens, juízo de Deus contra eles, do qual eles estavam aguardando, estavam esperando. E nós somos depois da cruz, macho. Nós já nascemos com Deus em nós. Então, olha. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu
com poder e muita glória. Pronto, quando foi que aconteceu isso daqui? No ano 70, macho. No ano 70. Daniel 9, 24. Vai lá e lê. Dando entendimento aqui, né, que isso daqui não é o fim do mundo cósmico, do mundo da terra, do céu, e que isso daqui se refere ao período daquela geração, o período daquele século do qual Jesus de Nazaré estava vivendo, macho. Então, aqui no 24, 34, ele diz, ó, falando ainda com os discípulos dele, em verdade vos digo que não passará esta geração, macho. Então, aqui é Jesus de Nazaré falando naquela geração, não é na nossa geração, macho. Não é esse século 21. É qual? É a primeira geração da era cristã, do primeiro século. É aquela que hoje nós não podemos dizer essa. Por quê? Porque já se passaram 2000 anos, macho. Já se passaram 2000 anos. Então, aqui, ele está falando com eles lá, no período em que eles estavam vivendo. Isso é esclarecimento para vocês, macho. Em verdade vos digo que não passará esta geração, aquela que ele vivia, sem que tudo isso aconteça. Isso o quê? Mateus 24, 1 até o 33. Não ia passar daquela geração. Ou seja, do ano 70. Lucas 21, 20, ó. Dando mais esclarecimento para vocês, abrindo a tua mente, né? Para que você saia do engano dessa religião e que venha servir a Deus somente em espírito e verdade, entendendo a Bíblia, macho. Olha, Lucas 21, 20, ó. Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Então, ele disse que tudo não passaria daquela geração. Ele disse que o templo seria derrubado. Ele disse que eles iam passar por grande tribulação e seriam perseguidos. Então, Lucas 21, 20. Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exército, invadida, macho. Invadida por exército. Qual exército? O Império Romano. Sabei que está próximo à sua destruição, devastação. Devastação o que, macho? O fim do templo, o fim da lei de Moisés espiritualmente, o fim da lei e dos profetas que vigoraram somente até João, o fim daquele mundo aion, o fim daquele período de tempo, o fim daquela geração, o fim daquele século. Qual século? O século em que Jesus de Nazaré viveu. Simplesmente assim, macho. Simplesmente assim. Então, aqui no 21 até o 24, olha, ele diz, então, aí aqui, né, ele vai dar entendimento para eles lá, né? Provando que esse acontecimento aqui era só para a cidade, macho. Era só para onde? Para Jerusalém. Porque era onde se estava estabelecido o templo, macho. O templo físico. A casa de Deus física. Que depois da queda, nós somos a morada de Deus, macho. Na minha casa há muitas moradas. Quantas moradas como, Lira? Os eleitos, macho. Os filhos de Deus. Do mundo inteiro. Os eleitos, os escolhidos por Ele. Não é você aceitar Jesus, que esse teu ladrão aí manda. Então, Mateus 21, 21. Então, os que estiverem na Judéia, orientando lá, fujam para o monte, macho. Por quê?
Porque a Judéia era um bairro de Jerusalém, macho. Então, quem tivesse lá não era para ficar. Por quê? Porque ia haver a grande tribulação. E só os eleitos, alguns, iam ser salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação, da invasão do Império Romano. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. Por quê? Não dá para tu entender, mas isso aqui. Porque a invasão do Império Romano, a invasão de uma nação contra outra nação, era para quem? Para Israel, macho. Para Jerusalém. Então ele diz, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Ou seja, quem estava fora não era para entrar na cidade, e quem estava na cidade era para sair. E que esses acontecimentos aqui, né, quem era que ia crer que ia haver essa grande tribulação? Somente os eleitos, macho. Os que não foram, os que não eram os eleitos, os que não creram, ficaram lá e foram todos destruídos, macho. Mateus 21, 22. Porque estes dias são de vingança, ó. Te falei, macho, que a volta do Filho do Homem foi somente para Israel e para vingança contra eles. Por quê? De novo, porque Caim matou Abel, porque ele enviou os profetas, eles mataram, né? Mataram Estevão, mataram Zacarias, né? Mataram o próprio Deus, Jesus de Nazaré, que veio para isso, e que ele disse que vingaria, macho. Simplesmente. Quem és tu, homem, para discutir com Deus, macho? Pode o objeto perguntar por que me fizeste assim, bem barrigudinho? Não pode, macho. Respeita Deus, macho. Então, olha, Mateus 21, 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que estava escrito. Já estava tudo escrito, macho. Já estava tudo escrito. E já aconteceu. E Lira, por que tu tá falando isso? Porque o teu ladrão bota tudo pro futuro, macho. E vocês estão tudo doido, esperando o mundo se acabar, macho. A lua cair, as estrelas cair. Acorda, macho. Mateus 23, 21, 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Este povo quem, macho? Este povo é este povo de agora, ladrão chamado pastor, doutor em teologia, professor da escola dominical. É este povo. Não é mentiroso, enganador. Este povo é o povo lá, macho. A nação de Israel. Este povo, não é este, é aquele. Então, enganador, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra todo este povo. Este povo que é os judeus, mentiroso. 24, cairão a fio de espada. Qual espada? A espada do general Tito, que era o comandante do exército romano. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Eles quem, macho? O Império Romano. E qual era o tempo do gentio que teria que se cumprir? Ano 70, macho. O ano 70, do qual nós somos da segunda aliança, e que o nosso tempo, o tempo do gentio, que somos nós, brasileiro e todas as outras nações, menos Israel, quando foi que o nosso tempo se completou?
no ano 70, macho. Com a paródia, com a volta do Filho do Homem. E pronto. Deus passou a ser Espírito para sempre. E toda a primeira aliança foi cumprida por ele, abolida, abrogada, cancelada. Entendeu? Isso é a verdade, macho. E foi cancelada a antiga aliança. Por quê, Lira? Porque era fraca e ineficaz. Por quê? Porque os judeus não puderam cumprir. E qual é o engano do teu ladrão? Só prega a primeira aliança fraca e ineficaz. Ou seja, vocês religiosos são fracos, são ineficazes, são incrédulos e que só serve a homem. Não tem Deus, macho. Na antiga aliança não tem Deus. Lucas 21, 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém, mas não é o Brasil, será pisada por ele. Eles têm pelo Império Romano. Então, olha, para findar aqui, né, Hebreus 1, 1 a 2, aqui nós cremos que é Paulo, né, falando com os hebreus, com os judeus ainda. Paulo diz assim, ó, presta atenção, macho, que isso daqui é uma aula, macho. Isso daqui é um entendimento maravilhoso que não existe em faculdade nenhuma, macho. Só na graça. Mateus 1, 1 e 2, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta. Então, o que é isso aqui? Isso daqui é uma revelação que Paulo está levando aos judeus, macho, aos hebreus. Ele está dizendo que Deus, né, ele falou muitas vezes através de quê? Através dos profetas, macho. Quem foi esse Deus? O Deus Espírito, o Deus de Israel, do qual falava por quem? Através dos profetas. Ele dizia, o profeta dava o recado, que esse teu ladrão aí diz que é profeta, e que Deus mandou dizer, Deus mandou falar. Deus não fala com ladrão, macho. A lei e os profetas vigoraram somente até João. Não tem mais profeta, macho. Deixa de ser mentiroso. Então, olha, nestes últimos dias, qual eram os últimos dias? O período de tempo do mundo Aion. O período da geração de Jesus de Nazaré. O que foi que ele fez? Deus, nestes últimos dias de quê? Últimos dias daquela geração. Últimos dias daquele período de tempo do mundo Aion. Últimos dias da lei de Moisés, macho. Últimos dias da primeira aliança, da antiga aliança. Por quê? Porque ele ia cumprir, ele ia falar tetelestai, está consumado. Então, ele diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Filho quem? Jesus de Nazaré, que não é outro Deus, é o mesmo Deus do qual falou pelos profetas. Só que aqui é uma segunda manifestação, macho. É Deus em carne. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, no 3 ele diz, ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, macho. É pela palavra, não é pela macumba do teu pastor, macho. Faça isso, faça aquilo outro, dá isso, dá aquilo outro. Toma banho de piscina, come pão, come suco. Meu amado,
Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, macho. Depois de ter feito a purificação dos pecados, que o teu pastor diz que tu é um desgraçado, e você diz que é um pecador, chamando Deus de mentiroso, ele diz aqui, ó, depois de ter feito a purificação dos pecados, macho. O pecado do qual Deus tirou do mundo, né? É o pecado espiritual, a lei de Moisés, macho. Era o não cumprimento da lei que era o pecado. Sem lei não há pecado. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Se não tem mais lei, nunca foi para tu, como é que tem pecado? É obra da carne, ou analfabeto. É obra da carne que vocês não aceitam. Gálatas 5:19. Deixa de chamar Deus de mentiroso. Vocês evangélicos. Cria vergonha, macho. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, macho, dito essas coisas, né, esclarecendo aqui a palavra de Deus e não te enganando, né, e dizendo aqui o que é o fim dos tempos, que não tem nada a ver com o fim do mundo, que esse teu ladrão aí te amedronta. Então, vai lá e lê e sai dessa macumba, porque senão tu não vai entender nunca. Graça e paz.